E primeiro, a fotossíntese. Não esqueça, é da fotossíntese que todos dependemos. Você, eu, todos nós que aqui estamos, dependemos da fotossíntese. E quem faz a fotossíntese? Os vegetais verdes. Qual o pigmento responsável pela fotossíntese? O mais importante é a clorofila. Onde ela está? No cloroplasto. E daí você lembra da aula que nós falamos de citoplasma, que os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese. Primeira coisa você já sabe. Onde é que ocorre? Cloroplasto. Agora guarda bem. Reação fundamental da fotossíntese. Olha aí na tela. 6CO2 mais 12H2O é igual a C6H12O6, que é a molécula de glicose, mais 6H2O mais 6O2. Esse mesmo O2 que nós todos necessitamos para respirar. E aí você lembra que a maior parte do oxigênio renovável da natureza é feito por algas planctônicas que vivem na superfície da água. Mais uma razão para a gente não poluir a água. O que exatamente o vestibular cobra e exige de você em relação à fotossíntese? Primeiro, localize a fórmula geral. Lembra que a respiração celular, quimicamente, é inverso. A fotossíntese está dividida em duas etapas. Uma fase que a gente chama fase de claro ou fotoquímica e fase escura química ou enzimática. Eu já vi vários alunos escreverem que a fase clara ocorre de dia, a fase escura de noite. Cuidado! A fotossíntese somente ocorre durante o dia. Nós chamamos de fase clara para aquela que é deflagrada diretamente pela luz do sol. Porque na sequência das reações, a segunda parte, evidentemente, depende dos produtos da primeira. Indiretamente, é evidente, depende da luz do sol, mas não diretamente. Logo, repetindo, fotossíntese que ocorre no cloroplasto está dividida em duas etapas, a fase clara e a fase escura. O que você tem que guardar da fase clara? Ela ocorre nos tilacoides. O que é tilacoide? São aquelas moedinhas que você, observando a estrutura cloroplasta, aparece naquelas prateleiras chamadas lamelas. É por isso que alguns autores falam que ocorre na lamela. Por quê? Porque o tilacoide está na lamela. Mas se você observar a estrutura cloroplasto, um tilacoide não está sozinho. Sempre tem um montinho, que nós chamamos grânum. O conjunto de todos os montinhos chama grana. Quem tem vários montinhos de moedinha tem uma grana. Então, onde ocorre a fase clara? Ou na lamela, ou nos tilacoides, ou nos grana do cloroplasto. A partir de agora, eu preciso guardar alguns dados da fase clara. Quais são as reações fundamentais que ocorrem na fase clara? Duas, fundamentalmente duas. A transformação da energia luminosa em energia química com a produção de ATP, que a gente chama de fotofosforilação. O que é isso? Fosforilar, colocar fosfato, aonde? No ADP para produzir ATP, na presença da luz. E a fotólise da água. Foto, luz, lise, quebra na molécula de água. Portanto, duas reações que ocorrem importantes, você vai ver na sua tela. Fotofosforilação, que é a produção de ATP, com a presença de luz, e fotólise da água, quebra da molécula de água. Logo, os eventos são os seguintes. Primeiro, absorção de luz pelos pigmentos do cloroplasto. 2, transformação da energia luminosa em energia química. E com isso, a fotofosforilação e a fotólise da água. Guarda, por favor, que isso é importantíssimo. Quais são os produtos da fase clara? ATP, 18 moléculas de ATP,
12 moléculas de NADPH2. Da onde veio o H2? Da quebra na molécula de água, da quebra na molécula de água. E O2. Esse O2 vem da onde? Da água. Repetindo, quais são os produtos da fase clara? ATP, NADPH2 e O2. Esse O2 é liberado. Pergunta-se muito qual é a origem do O2 liberado pela fotossíntese. É da molécula de água. Nunca coloque que é do gás carbônico, porque não é. Ele só entra lá na fase escura. Qual o destino dos outros produtos da fase clara, já que o O2 é liberado? São usados na fase escura. O ATP é fonte de energia para a fase escura. E o NADPH2 leva esse hidrogênio para reduzir o CO2 e produzir a glicose. Finalmente, nós chegamos na fase escura. Onde ocorre a fase escura? A fase escura ocorre no gel que preenche o cloroplasto, que corresponde ao nosso citossol. Só que aqui ele é chamado de estroma. Repetindo, fase escura ocorre no estroma. E o que acontece agora? Aquelas 18 moléculas de ATP vão fornecer energia para funcionar e para ocorrer a fase escura. Lembre que o pessoal costuma pedir também em prova que reações produzem ATP. Normalmente o aluno coloca apenas respiração celular. Só que na fotossíntese também tem produção de ATP. Ele é usado na própria reação, mas há produção de ATP. O NADPH2, as 12 moléculas que são produzidas, levarão esse hidrogênio para reduzir o CO2 e produzir glicose. E volta para pegar mais hidrogênio. Logo, qual a característica da fase escura? Atenção, é aqui que absorve, fixa e reduz o CO2, produzindo finalmente a glicose. Ocorre aonde? No estroma do cloroplasto. Só quero que você não confunda a fotossíntese com a quimiossíntese. Qual é a diferença fundamental da fotossíntese normal que a gente estuda para a quimiossíntese? É a fonte de energia. Mesmo que apresentem a reação, você identifica, porque a fonte de energia da fotossíntese é a luz. A fonte de energia da quimiossíntese é a oxidação de um composto inorgânico. Outro detalhe que eu quero que você guarde, você vai guardar porque é tranquilo, a diferença entre a fotossíntese e a fotossíntese bacteriana. Tem bactéria que faz fotossíntese? Tem, cara. Tem a bactéria clorofila. Sabe qual é a diferença? Na fotossíntese bacteriana, a fonte de hidrogênios não é a molécula de água, é um outro composto, como por exemplo o gás sulfídrico, assim não libera O2. Fique bem atento a esse detalhe. Se alguém comentar sobre fotossíntese bacteriana, não libera O2. Por que não libera O2? Porque a fonte de hidrogênio não é a água, logo não há quebra da molécula de água, não libera O2. Seja educadinho, senão não é briga. Nós estamos falando de metabolismo celular. Já falamos da fotossíntese, agora rapidamente revisando respiração celular para você. Sem ela, você morre por um blackout energético. Bonito, hein? Apagão energético em você. Sabe o que é que acontece? Vai falar com Deus. Já era. Portanto, vamos observar quais são as etapas da respiração celular. Na sua tela tem a reação. A reação é o contrário lá da reação de fotossíntese. Aqui eu pego a glicose, observe aí, com oxigênio, a quebra da molécula de glicose produzindo o quê? Gás carbônico, água e energia. Então, quimicamente é o contrário. Energeticamente, na verdade, é uma continuidade, porque a planta faz os dois. Ela consegue transformar energia luminosa em energia química, armazenar na molécula de glicose. Depois ela queima a glicose, transfere para o ATP e, meu amigo, vai viver. A gente, como não faz a primeira parte, nós dependemos de todos aqueles que fazem a fotossíntese. É por isso que nós dependemos dela, porque a gente já pega a glicose pronta e tem apenas a segunda parte. Como nós podemos dividir a respiração celular? Normalmente, vamos falar que ela tem 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Em alguns livros, e eu até prefiro, fica mais tranquilo,
dividir assim, glicólise e oxidação fosforilativa. Lembra que fosforilar é colocar fosfato no ADP e produzir ATP. E divido aí em formação da acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs e o sistema transportador de elétrons, que é a própria cadeia respiratória. Então, por questão estratégica, vamos manter a primeira versão, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Onde ocorre a glicólise, lise, quebra da molécula de glicose? A glicólise ocorre no hialoplasma, lá no citossol. Em que consiste quimicamente a quebra da molécula de glicose? Você quebra a molécula de glicose, que tem 6 átomos de carbono, e produz 2 moléculas de ácido pirúvico com 3 átomos de carbono cada uma. Para que ocorra a glicólise, há o consumo de 2 ATPs. Embora haja produção de 4 ATPs, portanto o lucro energético é de apenas 2 ATPs. Estas reações liberam hidrogênio, mas nós temos que ter moléculas que peguem esse hidrogênio para o nível de acidez da célula não aumentar, porque o pH desce e aí a célula já era. Uma dessas moléculas a gente chama de NAD, NAD. O NAD pega o hidrogênio, que foi liberado nessa reação. Nós temos a produção de 2 NADH2. Portanto, se perguntarem para você qual é o resultado da glicólise, 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 ATPs e 2 NADH2. Para onde vão esses ácidos pirúvicos? Para as mitocôndrias. Lá ocorre toda a segunda parte da respiração celular. Eu vou contar uma historinha para você. Qual é o desejo do ácido pirúvico? Casar com uma mocinha chamada coenzima A. Quando ele chega lá na mitocôndria, ele vai dar uma passeadinha, faz a despedida de solteiro com umas amiguinhas chamadas enzimas. E lá ele pede alguma coisa nessa festa. Pede o quê? Um átomo de carbono. Esse átomo de carbono vai ser usado para produzir gás carbônico, que a célula libera, vai para o sangue, uma hora passa no seu pulmão e você joga fora. O seu nariz, então, é uma chaminé para liberar esse gás carbônico. Ele libera hidrogênio, como são 2 moléculas de ácido pirúvico, a liberação de hidrogênio para formar 2 NADH2. E o que acontece com ácido pirúvico, Geraldo? Perdeu um átomo de carbono, vira ácido acético com 2 átomos de carbono. E finalmente chega no altar, agora ácido acético, porque perdeu um átomo de carbono, encontra a coenzima A e o pastor, o padre, quem quer que seja, o pai de santo, fala: a partir de hoje vocês são apenas um, e vira o casal acetilcoenzima A. Ok? Ácido pirúvico pede um átomo de carbono, vira ácido acético, coenzima A, acetilcoenzima A. Qual é a importância da acetilcoenzima A? É ela que entra no ciclo de Krebs. Lembre uma coisa, se você estiver queimando não carboidrato, como a glicose, mas lipídio ou proteína, o ciclo de Krebs é uma via comum para qualquer molécula energética que você use. Não importa a fonte de energia, ou de carboidrato, ou de lipídio, ou de proteína. Inclusive, se você comer muito carboidrato, que tiver muita acetilcoenzima A, uma parte é desviada do processo e vai produzir ácido graxo. Por isso, se estiver comendo muito chocolate, muito docinho, bombom, doce de leite, vai engordar por isso. Logo, quem é que entra no ciclo de Krebs? Acetilcoenzima A. Lembra que a coenzima A casou com o acetato que derivou do ácido pirúvico. E na hora que casa, tem lua de mel. Só que o acetato fala para a coenzima A que quer levar o melhor amigo. As meninas que estão assistindo, você levaria o melhor amigo do seu marido na lua de mel? Não. A coenzima A fala: abraço, volto para casa da mamãe. A acetilcoenzima A é condensada por um ácido chamado oxalacético, de 4 átomos de carbono. A coenzima A vai embora, porque não aceita um marido bichona. O acetato liga ao oxalacetato e forma um ácido cítrico com 6 átomos de carbono. Esse ácido cítrico ou citrato agora sofre a ação de um monte de enzimas que vão tirar carbonos e hidrogênios. A gente chama de desidrogenases descarboxilases. Vira um casal gay assim que fecha o pau e vai perdendo carbono e hidrogênio pelo meio do caminho. Sabe aquele espalhafatoso? Vai perdendo tudo. E perde carbono, perde hidrogênio. Volta ao oxalacetato, que acha uma outra acetilcoenzima A e começa tudo de novo, por isso o ciclo de Krebs. O que acontece com o carbono que é liberado? Gás carbônico,
sai pelo corpo, acaba o nariz, chaminézinha, vai embora. E o que acontece com os hidrogênios? Serão recepcionados por dois transportadores, o NAD, que você já conhece, e o FAD. NAD e FAD. NAD e FAD. O ciclo de Krebs ocorre em que local da mitocôndria? Guarda esse nome. Na matriz mitocondrial, um gel que preenche toda a mitocôndria. Produz quantos ATPs? Somente 2. Portanto, o resultado do ciclo de Krebs são, anote aí, olha na tela, 2 ATPs, que ocorre lá na matriz mitocondrial, 6 moléculas de NADH2 e 2 de FADH2. 6 de NADH2 e 2 de FADH2. Você vai dizer, qual é então a importância do ciclo de Krebs? Para a respiração, é a liberação de carbonos e de hidrogênio. Esses hidrogênios que serão decompostos em prótons e elétrons. E, finalmente, nós chegamos na última etapa. Qual é a última etapa? A cadeia respiratória. A cadeia respiratória finalmente terá a presença do oxigênio. Ocorre aonde? Nas cristas mitocondriais. Os elétrons liberados passam por um sistema em cascata, pelos citocromos. NAD, FAD, citocromos são B, C, A, A3 e recebe no final o O2. Então guarda a sequência, ó. NAD, FAD, B, C, A, A3, O2. Guardou? Ó, é fácil. NAD, FAD, B, C, A, A3, O2. Quando vai descendo os citocromos, vai perdendo energia, vai formando ATP. E o O2 é o aceptor final de hidrogênio. É uma questão clássica. Qual é o papel do O2 na respiração celular? Aceptor final de hidrogênios. Agora, o que é que nós temos? Nós temos o resultado geral. Atenção. 2 ATPs e 2 NADH2 lá da glicólise. 2 ATPs do ciclo de Krebs, 6 NADs e 2 FADs do ciclo de Krebs e mais 2 NADH2 lá da formação da acetilcoenzima A. Cada NAD libera energia para produzir 3 ATPs, é só você fazer a conta agora. E cada FAD libera energia para produzir 2 ATPs, NAD 3, FAD 2. O resultado geral, todas as células, como por exemplo de procariontes, que fazem respiração aeróbica, como bactérias aeróbicas, produzem 38 ATPs. Porque tem os ATPs dos NADs e do FAD, mais os 2 da glicólise e os 2 do ciclo de Krebs. As células eucariontes, como as nossas, algumas células produzem 38 ATPs e a maioria 36. Você vai dizer, por que 36, Geraldo? Porque os 2 NADs da glicólise têm que transportar o hidrogênio para dentro da mitocôndria. E na maioria das células consome 1 ATP por NAD. Como são 2, consome 2, em vez de produzir 6, produz 4, daí 36. Então, o saldo total, 38 ou 36 ATPs. Gente, o resuminho tá jóia. Você vai matar a pau, respiração e fotossíntese. E para ver se você aprendeu mesmo, tem uma questãozinha. Vamos lá? Aí, mais um exercíciozinho, vamos lá, tranquilo, que a gente mata, ó. A liberação do oxigênio pelas plantas verdes foi o primeiro fato relacionado com a fotossíntese. Posteriormente, descobriu-se que a fotossíntese é praticamente o único meio importante de produção de oxigênio atmosférico. Entretanto, por algum tempo, questionou-se a origem deste oxigênio durante as reações fotossintéticas. Qual das substâncias relacionadas a seguir, conforme ficou comprovado, é utilizada pelas plantas como fonte deste oxigênio? Letra A, CO2. Letra B, H2O. Letra C, ATP. Letra D, C6H12O6. Letra E, NADP. Meus amiguinhos, tranquilo, né? Da onde vem o oxigênio? Da molécula de água. Fotólise da água na fase de claro. Tranquilo. Fica bem, estuda bastante, bastante exercício, que a sua vaga vai chegar. Um abração.